Sabe o que acontece quando uma gigante da indústria, que lida com toneladas de aço, precisa encarar um desafio que é puramente digital? Pois é, vamos mergulhar na história de como a Brametal, junto com a Cellbet, não só encarou a complexa lei de proteção de dados, como transformou isso numa baita vantagem competitiva. Essa pergunta, hoje em dia, tira o sono de muita gente, de muitas empresas. Como é que se navega nesse universo tão cheio de detalhes da legislação de dados? Especialmente quando o seu negócio principal é outro, é produção em larga escala. A resposta que a Brametal encontrou para isso é o que a gente vai descobrir agora. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, primeiro a gente precisa entender o tamanho da Brametal. Com mais de meio século de estrada, não estamos falando de uma empresa qualquer, é simplesmente a maior fabricante de estruturas metálicas de todo o continente americano. A capacidade produtiva dela chega a 200 mil toneladas por ano. Imagina só o volume de dados que uma operação desse tamanho movimenta todo santo dia. E foi exatamente esse volume gigantesco de dados que acendeu um alerta. Um novo desafio apareceu no radar, a necessidade de se adequar a essa nova realidade da privacidade de dados. O centro de tudo isso tem uma sigla de 4 letras, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Basicamente, mudou as regras do jogo para todo mundo no Brasil. Ela criou diretrizes bem claras sobre como os dados pessoais têm que ser coletados, guardados e usados. Para a Brametal, na prática, isso significava uma coisa. Era a hora de olhar para dentro de casa e mapear todo esse fluxo de informações. E aqui está o pulo do gato. A própria Brametal teve a clareza de reconhecer a complexidade da missão. Esse depoimento deixa muito nítido que, mesmo sendo especialistas em engenharia e produção, essa adequação à LGPD exigia um conhecimento muito específico que eles não tinham ali dentro de casa. Então era o momento de buscar ajuda. Ok, então a decisão de procurar um parceiro foi o primeiro passo. Mas o segundo, e talvez o mais crítico, era encontrar o parceiro ideal para essa jornada. A escolha recaiu sobre a Cellbet. E o motivo por trás dessa escolha já mostra a visão estratégica da Brametal. Eles não estavam atrás só de uma consultoria, mas sim de uma solução completa, integrada. O conceito da Cellbet, o One Stop Tech, que é basicamente ter tudo o que se precisa num só lugar, foi o que pesou na balança. E a Cellbet não chegou de mãos abanando, não. Eles trouxeram na bagagem a sua própria metodologia, a Cellbet Acelera. Pensa nisso como um roteiro de trabalho, um framework deles, desenhado justamente para garantir agilidade e um padrão de qualidade, implementando o que há de melhor no mercado de um jeito bem eficiente. O projeto todo foi construído em cima de 3 pilares essenciais. Era preciso conectar a privacidade, que é o direito de cada um sobre seus dados, com a segurança da informação, que são as defesas para proteger esses dados, e, claro, tudo isso debaixo do grande guarda-chuva da legislação, da LGPD. Essa abordagem integrada era a chave do sucesso. Com o parceiro definido, metodologia na mesa, era hora de botar a mão na massa. Começou a jornada prática para alcançar a conformidade total. E esse caminho foi desenhado com muita precisão, viu? O plano tinha 5 etapas bem lógicas. Primeiro, um warm-up, um aquecimento, para todo mundo ficar na mesma página. Depois, um planejamento super detalhado. A terceira fase, a de diagnóstico, foi um mergulho fundo para entender tudo. Isso levou à fase de definição, que é onde o plano de ação nasceu. E, por fim, a entrega, que consolidou todo esse trabalho. Essa estrutura foi, sem dúvida, a espinha dorsal do projeto. E olha, não foi um trabalho superficial, de jeito nenhum. Para entender de verdade como os dados corriam dentro da Brametal, a equipe da Cellbet fez mais de 30 entrevistas com diversas áreas e ainda conduziu 2 workshops bem aprofundados. Foi um verdadeiro mergulho nos processos da empresa. Depois dessa imersão toda, chegou a hora de transformar aquele monte de informação em inteligência. E mais importante ainda, num plano de ação bem concreto. O diagnóstico de maturidade trouxe uma revelação e tanto. Sabe onde estava o maior risco? Muita gente pensaria que era na tecnologia, mas não. Quase metade, 46% dos pontos de atenção estavam na governança e na gestão. Isso só prova que se adequar à LGPD é, antes de mais nada, um desafio de organização e de estratégia. E o resultado de todo esse diagnóstico não foi só um relatório para ficar na gaveta. Foi um verdadeiro arsenal de ferramentas estratégicas. A Brametal recebeu um mapa detalhado de como os dados fluíam, uma análise de impacto e, o principal de tudo, um roadmap, um plano de ação claro, com prioridades, mostrando o caminho das pedras para alcançar a conformidade. Porque, no fim das contas, esse projeto nunca foi só sobre cumprir uma lei.
O objetivo era bem maior: construir uma base sólida para um futuro mais seguro e, claro, mais competitivo. A melhor forma de medir o sucesso de um projeto desses é ouvir quem estava na outra ponta, né? E esse depoimento fala por si só. Conseguir fazer um mapeamento tão detalhado e complexo em tempo recorde, isso mostra a eficiência da metodologia Selbet Acelera e o comprometimento da equipe. E essa fala reforça uma ideia fundamental. O sucesso foi resultado de uma parceria de verdade. Foi a colaboração, o trabalho em conjunto entre as equipes da Selbet e da Brametal, com uma metodologia forte guiando tudo que fez a mágica acontecer. E tem validação maior do que essa? A recomendação final da Brametal fecha com chave de ouro, destacando não só o resultado final, mas a competência técnica e, principalmente, a capacidade de fazer acontecer da Selbet. No final, a jornada da Brametal com a Selbet foi muito além de só cumprir uma obrigação legal. Ela transformou a empresa, deixando-a mais segura, mais organizada e mais competitiva. A grande lição que fica é que hoje em dia, o jeito que uma empresa lida com dados não é só uma questão de risco ou de custo. É um reflexo direto do quão preparada ela está para o futuro.